passada, nós vimos as características da crônica argumentativa. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre post e blog. Tá? O que é então post? Post significa postagens. Onde que nós podemos postar as coisas? Hoje em dia, né, na atualidade, a maioria das vezes quando a gente ouve essa palavra post, a gente já pensa em quê? Facebook, Instagram, né, nas redes sociais nossas. Tem também no WhatsApp, quando a gente posta alguma coisa num grupo, né, ou diretamente para uma pessoa, tudo isso são posts. Todas as postagens que a gente pode fazer, ela se chama post. Então, postagem, geralmente, as crônicas são postadas em blogs e estes dão acesso aos seus seguidores para comentar as suas postagens. Então, esse é o nosso assunto deste finalzinho de bimestre, né, da nossa segunda bateria. Então, quando a gente fala em post, as crônicas, elas são colocadas geralmente em blogs. Então, elas são postadas em blogs. Por que em blogs? Porque os blogs, eles são as páginas da internet que dão acesso às pessoas a postarem textos, fotos. Olha aqui, blogs são páginas, né? Onde regularmente são publicados diversos conteúdos, textos, imagens, músicas, vídeos. Então, tudo isso pode ser postado em blog. Vocês já ouviram falar, tem um blogueiro, uma blogueira e tal. Então, cada um coloca algum tipo de como é que se fala? De assunto. Por exemplo, tem blogueiro que vai falar de música, tem gente que vai falar de vídeos, tem gente que fala sobre política. Então, tem blogs de diversos assuntos. Tem blogs de educação, tem professor que tem blog para postar atividades, para postar fotos que ele fez com os alunos, né? Até eu tinha um blog, não sei se ainda funciona, mas tinha, que era o blog da Prof. Ilse. Então, lá eu colocava todas as atividades que eu fazia com os meus alunos, colocava fotos, textos que eles faziam, alguma atividade diferenciada, festinha, comemorações, tudo eu colocava ali, mais referente ao quê? À escola, tá? Então, deu para entender mais ou menos o que é o post, que é uma postagem feita em um blog que pode ser colocado diversos tipos de assuntos, né? Vídeos, imagens, também textos. Então, no caso aqui, seriam textos. Quais tipos de textos? Nós estamos estudando o quê? As crônicas. Então, no livro de vocês, vai ter lá as crônicas e para vocês fazerem uma postagem a respeito disso, tá? Então, para vocês terem noção, quando a gente vai fazer uma postagem, a gente tem que usar algumas características. Por exemplo, quando eu vou fazer um post sobre uma crônica, eu tenho que deixar claro a minha opinião sobre o assunto, tá? Então, o meu ponto de vista, a minha opinião sobre o assunto, eu tenho que deixar claro também qual é a linguagem que eu vou utilizar. No post eu não preciso usar uma linguagem formal, mas ela tem que ser uma linguagem respeitosa, tá? Então eu tenho que ter respeito com quem vai ler a minha postagem. Não é porque eu não concorde com o que a pessoa escreveu que eu vou desrespeitá-la. Então, o que eu tenho que ter em mente? Quando eu vou fazer uma postagem falando um comentário sobre alguma crônica, eu tenho que ter em mente, então, 3 coisas. Primeiro, o meu ponto de vista. Segundo, os argumentos. Por que eu tenho esse ponto de vista? Certo? Então, se eu acredito em tal coisa que é diferente, às vezes, do que a pessoa postou, eu tenho que ter o meu argumento. Por quê?
entendeu? Isso daí pode ser dados estatísticos que você conhece, pode ser algum exemplo. Então você vai ter que ter esse cuidado, você tem que deixar claro o seu ponto de vista, você tem que deixar claro os seus argumentos e você tem que usar uma linguagem respeitosa. Essa é a essência para vocês produzirem um comentário em um post de alguém, certo? Então aqui vocês já assistiram, né, o Perdidos em Marte. Na aula passada a prof deixou o link para vocês, tomara que vocês tenham gostado do filme, eu achei ele muito interessante. Quando a gente estava em aula presencial, nós passávamos esse filme na escola, né, para todos os alunos que tinham acesso a esse conteúdo a assistir. Então a gente assistia tudo junto. Agora, como infelizmente nós estamos nessa situação, aí cada um assistiu na sua casa. Então vamos lá, aqui tem, falando um pouquinho, né, na primeira página, lá na página 26, falando um pouco sobre o Perdidos em Marte, né, que isso daqui é como se fosse uma resenha, foi feita uma postagem, como se fosse uma resenha sobre o filme. Depois tem ali duas perguntas, né, a 2 e a 3, da página 27, tem as práticas e reflexão sobre a língua, que vocês vão ver um pouquinho sobre o verbo haver. E depois nós temos na página 28, falando um pouquinho sobre blog e os posts, certo? E aí nós temos aqui embaixo um comentário de uma pessoa a respeito do filme, certo? Do livro. No caso que ela leu foi o livro. Então, ela comenta sobre a obra Perdidos em Marte. Vocês vão ler esse comentário e tem uma pergunta embaixo que vocês vão responder, certo? Na próxima página, na página 29, tem ali capítulo 1, diário de bordo, só o 6. Vocês vão ler esse texto e vocês vão se colocar na posição de leitor ou leitora do blog dele e vão dar uma contribuição para o texto dele, que já está em seu comentário na forma de post, pronto para ser postado. Escreva e depois compartilhe sua postagem com os colegas. Então aqui embaixo, atividade 7, vocês então vão fazer uma postagem a respeito do blog dele, né, das postagens dele, certo? Então vocês vão ler direitinho, vão realizar as atividades da página 26 até a página 29, beleza? Então fiquem com Deus e até a próxima aula.